bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, vamos parar de enrolação, venha comigo e vamos direto ao ponto. Hoje a aula é sobre tipos de sujeito. Caramba, Sidney, tipos de sujeito, isso cai em prova? Cai pra caramba, meu companheiro. Afinal de contas, uma matéria muito importante é a matéria concordância verbal. Agora, o que é a concordância verbal? É a relação entre o verbo e o sujeito. E, na verdade, não é entre o verbo e o sujeito todo, é entre o verbo e o núcleo do sujeito. E para eu poder trabalhar a concordância verbal, que é uma matéria que cai em demasia nas provas, eu tenho de saber tipos de sujeito. Afinal de contas, eu só vou saber como é que se faz a concordância se eu identificar o sujeito. E na língua portuguesa, nós temos 3 tipos de sujeito. Nós temos o sujeito determinado, o indeterminado e a oração sem sujeito. Caramba, Sidney, mas por que eu lembro de um montão na época da escola? Você lembra de um montão porque eles se ramificam. Mas se a gente entender o conceito principal de cada um, aí, meu parceiro, eu vou tirar de letra. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar um por um e todas as suas peculiaridades. Então, vem aqui comigo e vamos lá, ó. Primeiro, sujeito determinado. É aquele que aparece explícito ou implícito na frase. Então, eu consigo identificar. Mesmo que eu visualize ou não visualize, eu ainda assim vou conseguir identificar. É por isso que eu divido em sujeito simples, em sujeito composto e em sujeito desinencial. Aí eu já vou fazer uma reflexão com vocês. Esse desinencial, ele não existe na NGB, mas ele não pode ser ignorado, porque ele aparece na tradição das provas e ele também aparece na gramática do Celso Cunha. Mas o avaliador, ele pode fazer uma brincadeira. Ele pode trabalhar a questão independentemente de como ele tenha colocado no edital, até mesmo porque é hábito nem colocar a bibliografia. Então, o camarada pode fazer o que quiser. Então, se liga só. Quando eu tenho um sujeito simples, se eu chegar para uma criança de 8 anos de idade e falar que o sujeito simples possui apenas um núcleo, ela vai entender da mesma forma que vocês. Se eu falar para uma criança de 8 anos de idade que o sujeito composto possui 2 ou mais núcleos, ela vai entender da mesma forma que vocês. Agora, se eu chegar para uma criança com uma frase que não está aparecendo um sujeito, ela já vai estranhar. Aí imagina se eu chegar para ela e falar que ali tem um sujeito desinencial, que ele não está aparecendo, mas que é facilmente subentendido pelo contexto ou pela desinência verbal. Caramba, essa criança vai me odiar. Então a tia Teteia criou uma das melhores situações pedagógicas que a gente tem. Ela inventou o chamado sujeito oculto, que é o sujeito desinencial, que também pode ser chamado de sujeito elíptico. Mas na hora que ela falou que era um sujeito oculto, o que aconteceu com a criança? Ela falou, tia, agora eu entendi, ele está ali, eu só não estou vendo, é igual meu amiguinho oculto. E foi exatamente assim que surgiu no mundo escolar. E eu não estou de sacanagem, foi exatamente assim, tá? Só que agora a gente vai ver um por um e entender todas as suas nuances, todas as suas peculiaridades. Então venha comigo, ó. Olha essa frase. Um galo sozinho não tece o amanhã. Vamos descobrir quem é o sujeito. Para descobrir quem é o sujeito, eu sempre procuro primeiro pelo verbo. Eu não olho para os substantivos primeiro, eu olho para o verbo. E aí eu vou fazer a pergunta ao verbo. Sempre quem ou que, para saber quem é o sujeito. Só que aí reparem que nesta frase existe uma palavra negativa acoplada ao verbo tecer. Então, a palavra também vai entrar na pergunta. Então, quem ou que não tece amanhã? Aí a resposta, um galo sozinho. Tudo isso é o meu sujeito. Agora, quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo sem a preposição. Então, o núcleo é a palavra galo. E quem verdadeiramente concorda com o verbo? É o núcleo do sujeito. Então, como o núcleo está no singular, o verbo fica no singular. Até aí, tudo bem? Agora, ao colocar Pedro e Bino consertaram um caminhão, eu vou procurar o verbo. E aí eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. A pergunta, ó,
observa, o verbo está no plural, mas a pergunta é no singular. E como assim, Sidney? Está de sacanagem? Não, estou falando sério. Porque você ainda não fez a pergunta, você ainda não viu quem é o referente. Então pode ser que seja uma pegadinha do avaliador. Então você vai perguntar, quem ou o que consertou o caminhão? Aí você vai ter como resposta Pedro e Bino. Aí agora você vai observar que tem dois núcleos, tanto Pedro quanto Bino. Então, como tem dois núcleos, o verbo obrigatoriamente tem de concordar com os dois núcleos. E se ele concorda com os dois núcleos, obrigatoriamente vai ficar no plural. Então, realmente a frase está correta. Pedro e Bino consertaram o caminhão. Agora, e se eu botar assim, ó? Os policiais prenderam um assaltante. Aí eu pergunto, quem é o sujeito? Aí você vai achar o verbo e vai perguntar a ele, quem é o sujeito? Então, aqui o sujeito é o termo os policiais. Aí eu pergunto, quem é o núcleo do sujeito? Policiais. Aí agora, sujeito simples ou composto? Simples, sem sombra de dúvida. Ah, Sidney, mas não tem uma porrada de policial? Tem, mas quando eu falo que o sujeito é simples porque possui apenas um núcleo, é porque possui apenas uma palavra como núcleo. Não importa se está no singular ou no plural. Isso não influencia na classificação do sujeito. Isso influencia na concordância verbal. Porque se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Tranquilo? Então vamos lá, que sujeito simples e foi. Agora olha o próximo, que interessante. Sujeito desinencial. Olha a frase. É nesta sala escura e fria, né? Não, perdão, é nesta sala retirada e escura que vamos introduzir o leitor. Quem é que vai introduzir o leitor? Nós. Então eu consegui descobrir pela desinência número pessoal. Então nada mais justo que chamar de sujeito desinencial. Agora, nada impede o avaliador de, na sua prova, trabalhar ou a visão escolar ou a visão da NGB. Quando ele trabalha a visão da NGB, ele não tem como trabalhar o sujeito desinencial. Ele vai trabalhar apenas o simples e o composto. Detalhe, não é a visão apenas da NGB, é a visão de alguns gramáticos, como por exemplo o Segala, ele tem a visão da NGB. Mas outros autores já têm uma visão mais escolar, como por exemplo Celso Cunha. Mas, tendo em vista que o cara pode fazer o que ele quiser, e ele realmente pode fazer o que ele quiser, ele pode, quer saber, hoje eu vou trabalhar só a NGB, hoje eu vou trabalhar a visão do Celso Cunha. Aí você vai olhar e, caramba, o que eu faço? Você tem de ser esperto e olhar para a questão e identificar a intenção deste avaliador, caso ele queira trabalhar em cima disso daqui. Porque se ele quiser trabalhar em cima da NGB, ele vai botar assim, ó, na oração que foi citada, nós temos que tipo de sujeito? Aí ele vai botar letra A, simples. Letra B, composto. Letra C, oração sem sujeito. E letra D, indeterminado. Então vamos lá. Primeiro de tudo, quando está lá no edital, concordância verbal, isso já mostra que o cara pode cobrar tipos de sujeito. Ele pode cobrar. Ele pode cobrar. E se ele quiser, ele vai cobrar. Agora, como ele vai cobrar? Meu irmão, ele pode cobrar de diversas formas. Se ele for trabalhar com isso daqui e quiser fazer uma pegadinha, ele vai fazer. Mas e aí, tá errado, não sei o quê. Meu irmão, tem que estar preparado para tudo. Então, se ele bota isso daqui, a resposta é sujeito simples. Veja que ele não colocou o sujeito oculto, ele não colocou o sujeito desinencial. Ele está mostrando que nessa questão, ele quis trabalhar de acordo com a visão da NGB. O que é NGB? É a norma gramatical brasileira. E na norma gramatical brasileira, quando se fala de sujeito determinado, só tem o simples e o composto. E na hora que você identifica o nós, quantas palavras tem aqui? Uma. Então, sujeito simples. Agora,
E se o avaliador na sua prova quiser trabalhar a visão escolar, a visão, por exemplo, do Celso Cunha, a tradição escolar, ele vai tirar esse simples aqui e vai colocar oculto ou desinencial. E vai ser a sua resposta. Agora, o que ele não poderia fazer? Colocar os dois. Ele não poderia, porque aí estaria arrumando sarna para se coçar, porque muita gente iria entrar com recurso para poder anular a questão. Entendeu a pegada? Então, eu estou querendo te mostrar que isso aqui, dependendo do autor que o avaliador queira utilizar, pode ser o chamado oculto, desinencial ou elíptico, ou ainda assim pode ser chamado sujeito simples. Porque por mais que eu não esteja vendo, eu consigo identificar. Então é determinado. E na hora que eu identifico, eu vejo que tem só uma palavra. Ok? Tranquilo? E na minha prova, Sidney, como é que vai fazer? Eu quero saber na minha prova. Na sua prova pode ser qualquer um dos dois. Então você tem de ficar esperto no comando. Porque, meu irmão, se o cara bota aqui simples, fala sério. Não tem como ser composto. Não tem como ser uma oração sem sujeito. Não tem como ser indeterminado. Então, o cara aqui é identificado, é determinado. Então, não pode ser nem B, nem C, nem D. Então, só pode ser A. Até mesmo porque só tem uma palavra. Então, você que tem que ficar ligado. Você que tem de estar esperto. Tranquilo? Então, matamos aqui. Agora, vamos para o sujeito indeterminado. Esse é mais sinistro. Então, vamos lá. Sujeito indeterminado é aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela determinação do verbo. Na língua portuguesa, há 3 maneiras diferentes de indeterminar o sujeito de uma oração. Agora é o seguinte. Eu vou falar o seguinte. Às vezes, eu não consigo identificar realmente. Mas tem situações em que eu não quero identificar. Este sujeito indeterminado, ele tem serventia no dia a dia, tem funcionalidade, ele serve para evitar problemas. Imagina você, mulher que está em casa. Se eu chegar para você, imagina que aqui é uma sala, né, um curso. Aí eu falo para você que a menina que está do lado aí falou muito mal de você ontem aqui no curso. Caramba, naturalmente, na hora, você vai ficar bolada. E aí você vai querer tirar o quê? Uma satisfação. Que história é essa, fulana? Tá falando mal de mim aqui, não sei o quê, e papapá. E aí, a outra menina, também não vai te dar mole, né? E que história é essa? Tá maluca? Quem foi que te falou isso? Aí você vai falar, foi o Sidney. E aí ferrou, né? Porque arrumar problema com uma mulher já é algo perigoso, imagina arrumar com 2. Para evitar este problema, o que eu faria? Eu utilizaria o verbo na terceira pessoa do plural. Eu chegaria para você e falaria assim, aí, fulana, bem falaram mal de você ontem aqui no curso. Aí você talvez chegasse para mim e falasse assim, me diz logo quem foi, que eu vou matar, não me segura não. Eu falei, calma aí, pelo amor de Deus, eu não vi quem foi, eu só ouvi, estava ali no bebedouro, coisa e tal. Aí beleza, aí se liga, se um dia você descobrir, por exemplo, que foi a Maria vai poder tirar satisfação comigo? Não, hipótese alguma. Eu em nenhum momento disse o nome da Maria. Detalhe, concorda comigo que pode sim, dentro daquela sala, dentro daquele curso, ter sido só a Maria? Pode. Mas pode ter sido todo mundo da sala? Pode ter sido todo mundo do curso? Claro que pode. Eu não determinei, é indeterminado, não tem como saber. Aí então, toda vez que eu utilizo o verbo na terceira pessoa do plural sem o referente, eu tenho um sujeito indeterminado. Aí você vai falar assim para mim, Sidney, mas eu confundo o sujeito indeterminado com um sujeito oculto. Eu falo, por quê? Aí você vai dizer, da mesma forma que lá na outra frase eu identifiquei o nós, nessa daí eu também identifico o eles. Beleza, vamos lá. Então você identificou eles. Aí pensa comigo, quem são esses eles ali? É o Guinho, o Zezinho ou é a torcida toda do Flamengo? Eu não sei. Não sei. Não tem como determinar. Não tem como identificar. Eu não sei. Se são 2 pessoas, se são 1 milhão de pessoas, eu não sei. Agora, quando eu digo que eu identifiquei o nós, pelo menos um camarada está identificado. Quem? Eu. Então, por isso lá é determinado. Por isso lá eu consigo dizer que está ali, que eu sei quem é. Agora, aqui, não.
Agora, outra coisa seria eu escrever. Eles falaram mal do governo. Agora, o verbo na terceira pessoa do plural tem um referente. Quem? O eles. E só tem uma palavra aqui. Então, seria sujeito simples. Agora, se o verbo realmente estiver sem o referente, na terceira pessoa do plural, ele sempre vai caracterizar um sujeito indeterminado. Falaram, cantaram, cantam, dizem e por aí vai. Ok? Beleza? Então, vamos para a segunda situação. Com o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome ser. Meu companheiro, vou te preparar. Isso aqui não é de Deus. Não é de Deus. Porque é o seguinte, quando você lê lá na gramática isso daqui, dependendo, porque você pode não ter estudado com uma boa gramática, dependendo, você vai achar que todo verbo com pronome ser caracteriza um sujeito indeterminado. E não é. Agora, e se você pegar uma boa gramática para estudar? Aí a boa gramática vai fazer uma reflexão. Ela vai dizer que o verbo com pronome ser só vai caracterizar um sujeito indeterminado nas seguintes situações. Aí ele vai colocar os verbos em questão. Até mesmo porque uma frase que tem o verbo mais o pronome ser pode ter um sujeito determinado, pode ter um sujeito paciente. E aí, como é que fica? Geralmente em provas é muito comum os avaliadores utilizarem expressões cristalizadas das gramáticas do Celso Cunha, do Bechara, do Rocha Lima, do Manuel Pinto Ribeiro. É muito comum. Então, vai usar expressões cristalizadas das gramáticas tradicionais. Então, o cara pode botar precisa-se de empregadas, ou então vai colocar, ó, vende-se casa. Geralmente, na prova, o cara nem coloca vende-se casa. Ele coloca vende-se casas para te derrubar. Porque a primeira frase, precisa-se de empregadas, está perfeita, de acordo com a concordância. Agora, a segunda, vende-se casas, está errada de acordo com a concordância. Aí você vai falar assim, ué, mas como assim? Eu sempre vi desse jeito, as pessoas fazem assim. Claro, por exemplo, seu Joaquim tem uma casa, na verdade uma casa não, um terreno com 3 casas. Ele, seu Joaquim, não pensa na convenção gramatical, ele pensa num processo lógico. Então ele vai se determinar como vendedor e vai colocar casas no plural para mostrar para quem está lendo aquela plaquinha que ele tem mais de uma casa ali para vender. Ah, tem mais de uma casa, então vamos lá, vamos dar uma olhada. Agora, ele não leva em consideração a gramática tradicional. E para a gramática tradicional, a segunda frase está errada. O correto seria vendem-se casas. Vamos entender por quê. Lá na gramática, quando o cara bota o verbo mais o pronome ser, ele diz que essa frase pode ir para uma voz passiva analítica. Como assim? Quando a gente tem a voz passiva, teoricamente é aquela na qual o sujeito sofre a ação. E a gente consegue dividir em 2 etapas. Eu tenho a voz passiva sintética, que é menor, composta de verbo mais o pronome ser, tanto é que eu posso chamá-la de voz pronominal, e eu tenho a voz passiva analítica, que é maior, composta de uma locução verbal, em que eu terei um verbo auxiliar, que vai ser o verbo ser, e um verbo principal, que será um verbo no particípio. Então, basicamente, o que a gramática pediu para o aluno fazer? Pediu para transformar a estrutura pronominal numa locução verbal. Vocês vão ver que na primeira frase é impossível. É impossível dizer de empregadas são precisadas, por 2 motivos. Primeiro, que eu alteraria completamente o sentido do enunciado. Quando eu digo precisa-se de empregadas, eu sei que alguém está precisando de uma empregada para poder trabalhar, seja numa casa ou numa empresa. Agora, se eu falar de empregadas são precisadas, poxa, parece que tem um monte de empregada passando fome, necessidade, é ou não é? Agora, o segundo e principal motivo, eu jamais poderei ter um núcleo do sujeito preposicionado. Então já vai a dica, se tem verbo mais pronome ser e depois aparece uma preposição, meu irmão, já não é sujeito, não tem como.
Agora, quando o cara coloca vendem-se casas, dá ou não dá para escrever casas são vendidas? Dá para escrever casas são vendidas. Então, na frase casas são vendidas, quem é o sujeito aqui agora? Casas. Então, se casas aqui funcionou como sujeito, então ali casas também vai ser o quê? O sujeito. E é o seguinte, meu companheiro, se é o sujeito, o verbo tem que concordar com o sujeito. Então, se eu boto casa, eu tenho que colocar vende-se casa, porque o verbo concorda com o sujeito. Agora, se eu colocar casas, o verbo tem de concordar com o sujeito. Então, como o sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Ah, Sidney, sempre vai ser assim? Sempre. E se você sempre fez direitinho e nunca deu errado, não mexa em time que está ganhando. Agora, Sidney, e se o avaliador quiser fazer uma pegadinha? E se colocar a frase grande demais? Ou então, e se ele fizer inversões? Ou se eu nunca aprendi mesmo na vida? Como é que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou passar um quadrinho que vai te auxiliar. Um quadrinho que vai te auxiliar. Tá, ó. Pensei em verbo mais pronome ser. Eu vou pensar na classificação do verbo. Então, quando eu tiver verbo transitivo direto e indireto, isto por causa do direto, mais o pronome ser, eu, sem sombra de dúvidas, agora terei uma PA. O que é PA? É uma partícula apassivadora. Por exemplo, a gente agora está falando de tipos de sujeito. Para poder trabalhar concordância verbal, estamos falando de vozes verbais. Então, na aula de vozes verbais, eu vou falar disso aqui de novo. Para quê? Para poder massificar. Quanto mais vezes você vê aquele determinado conteúdo, mais você massifica. E agora você começa a entender que na língua portuguesa nada é separado. Está tudo associado. Então se liga só, como essa aula é importante. Então, se eu tenho PA, que é a partícula passivadora, ela serve para indicar a passividade de um sujeito. Então eu teria um sujeito paciente. Mas, se for verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação, ou até mesmo um verbo transitivo direto, mais um objeto direto preposicionado, mais o pronome ser, eu disse que não era de Deus, eu agora terei um PIS. O que é o PIS? É uma partícula de indeterminação do sujeito. Dependendo do autor, pode chamar de partícula, pode chamar de pronome, pode chamar de índice, pode chamar de símbolo. Meu irmão, é a mesma coisa. É para mostrar que o sujeito é indeterminado. Então aqui o sujeito será indeterminado. Agora vamos lá. Quando você lê então que o verbo mais o pronome ser caracteriza um sujeito indeterminado, lá na gramática, não são quaisquer verbos, são estes verbos. E é por isso que aqui o verbo fica na terceira pessoa do singular. Afinal de contas, pensando na concordância, se tem o verbo mais o pronome e o sujeito é indeterminado, com quem esse verbo vai concordar? Não tem com quem. Então, por isso, ele fica na terceira pessoa do singular. Agora, olha a importância da concordância ali em cima. Se eu tenho um sujeito paciente, esse sujeito concorda com o verbo. Então, se ficar no singular, o verbo fica no singular. Se ficar no plural, o verbo fica no plural. Agora, outra importância. Quando a gente faz, por exemplo, um módulo presencial de língua portuguesa, mas presencial mesmo, aquele que vai lá no chão, aquele que o cara não está estudando para concurso público, ele está estudando porque ele quer aprender língua portuguesa, porque o ensino fundamental, o médio dele foi muito ruim, então, foram ruins, então não tem como, Sidney. Meu ensino fundamental foi péssimo, meu ensino médio foi péssimo, então eu quero fazer um módulo. Aí ele vai fazer aquele módulo lá do beabá, lá do início. Na prova do concurso público, não tem, de repente, por que você estudar assim, a não ser que você tenha uma deficiência muito grande, realmente. Eu preciso do beabá. Agora, se você quer estudar para concurso, tem que estudar aquilo que cai. Mas vamos lá, o cara quando está lá no beabá, ele estuda todas as funções do ser.
Todas. Mas em prova, eu preciso dar tudo? Não, meu irmão. O que cai em prova? PA e PIS. Aí de vez em quando cai uma partícula reflexiva, de vez em quando cai uma partícula recíproca, mas cai PA e PIS. O que é PA e PIS? É isso aqui, ó. Partícula passivadora e partícula de indeterminação do sujeito. E o que eu faço para identificar? É só olhar para a classificação do verbo. Verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, o pronome vai ser apassivador. Se forem estes outros verbos aqui, o pronome será de indeterminação do sujeito. Agora vamos ver se isso daqui funciona na prática. Vamos voltar para aqueles exemplos, ó. Precisa-se de empregadas. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, verbo transitivo indireto mais um pronome ser. Verbo transitivo indireto mais pronome ser, eu tenho uma partícula de indeterminação do sujeito. Então, o sujeito é indeterminado. Agora, se o sujeito é indeterminado, o que aparece depois ali vai ter de ter uma classificação. Como o verbo é transitivo indireto, aqui a gente tem um objeto indireto, ok? Agora, e quando eu boto vende-se casa? Quem vende, vende alguma coisa. Então, verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais pronome ser, o que nós teremos? Uma partícula apassivadora. Se a partícula é apassivadora, aqui então nós teremos um sujeito. E aí foi o que eu disse a vocês. Ali, como é objeto, o verbo não vai flexionar. Então, se o cara, por exemplo, colocar precisa-se de empregada, e aí ele destaca empregada, e diz assim, ó, a pluralização do termo destacado, aí passa a ser empregadas, acarretaria automaticamente a pluralização verbal. Errado. Afinal de contas, o verbo não concorda com o objeto. Agora, se ele pega e coloca vende-se casa, destaca casa e diz que a pluralização do termo destacado, ficando casas, acarretaria a pluralização da estrutura verbal? Sim, perfeito. Porque aqui tem de ser vendem-se casas, ok? Agora, olha a diferença básica. Em todo aquele quadrinho que eu mostrei para vocês, todo aquele quadrinho, os verbos mais importantes para você são transitivo direto e transitivo indireto. Se você já domina isso, pô, tá tranquilo. Porque você vai começar a perceber que com o verbo transitivo indireto vai aparecer preposição. E aí você já mata que não tem sujeito. Já mata que o sujeito é indeterminado, na verdade. Porque eu sei que alguém precisa, mas eu não sei quem. Então você mata que o sujeito é indeterminado e que o termo que tem a preposição impossivelmente será o quê? Um sujeito. Agora, quando não tem a preposição, há uma grande possibilidade de ter um sujeito. E aí você vai matar pelo verbo transitivo direto. Ok? Tranquilo? Sidney, e se o cara cismar de usar as outras paradas? Como é que fica? Vamos lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente peço desculpas a você porque nós interrompemos o seu estudo. Mas essa aula é uma aula demonstrativa, ela significa apenas aí 30%, 40% da aula normal. É simplesmente uma degustação do que você agora espera você aqui no nosso curso da Lac Concurso. Nós aqui da Lac Concurso, nós fizemos uma super preparação pedagógica para atender, para arrebentar, para que todos os nossos alunos que cumpram as nossas orientações pedagógicas atinjam aí, pelo menos aí, fique na lista de classificados da SEDUC, pode ter certeza disso. Em 2017, 2018, nós tivemos o concurso da SEDUC e só do online nós tivemos mais de 1.000 alunos aprovados dentro do número de vagas. Então isso nos habilita a oferecer aí a melhor preparação para a SEDUC Processo Seletivo 2021, que vai orientar todas as contratações temporárias da SEDUC para o exercício de 2022, né? E lá nós temos o curso, atenção, técnico administrativo 10 de 20, temos o curso de professor, exceto as disciplinas específicas de acordo com o cargo, 10 de 20, e nós temos também para o apoio administrativo 10 de 12. Bacana? Gostou? Clique aqui embaixo e faça a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.